Olá, querido irmão, querida irmã. É com muita alegria e gratidão a Deus que hoje nos encontramos novamente para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Quero que você se sinta acolhido, abraçado pelo amor de Deus, pois cada vez que paramos para meditar em sua palavra, estamos recebendo alimento para a alma, direção para a nossa caminhada e paz para o nosso coração. Que você possa se sentir como quem está entre amigos, em uma conversa sincera e edificante, onde não existem barreiras, apenas o desejo profundo de crescer espiritualmente e de conhecer mais da vontade de Deus para a sua vida. Quero que você saiba que este momento não é por acaso. Você não chegou até aqui à toa, mas foi guiado pelo Espírito Santo para receber algo especial da parte de Deus. Hoje, vamos abrir o coração e a mente para entender uma mensagem que traz vida, esperança e libertação. Então, querido irmão, querida irmã, prepare-se, porque hoje Deus quer falar ao seu coração através da sua palavra. E antes de continuarmos, eu peço que você se inscreva neste canal, ative as notificações para não perder nenhuma das mensagens que são preparadas com tanto carinho para fortalecer a sua fé. Deixe também o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito que a palavra alcance mais vidas. E no final, não se esqueça de comentar, compartilhando como essa mensagem falou ao seu coração. Palavra do dia, mensagem e oração da tarde. Querido irmão, querida irmã, a palavra que hoje o Senhor coloca em nosso coração é uma das mais profundas e transformadoras que encontramos nas Escrituras Sagradas. Ela está escrita no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, onde Jesus declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando ouvimos essa afirmação, somos imediatamente convidados a refletir sobre o que significa, de fato, conhecer a verdade. Não é apenas um conhecimento intelectual ou teórico. Não se trata de uma informação que carregamos em nossa mente como tantas outras que recebemos ao longo da vida. Jesus fala de um conhecimento que vai além da razão. Ele fala de uma experiência viva, de uma revelação que invade o coração e transforma por completo a realidade daquele que crê. Quando Jesus disse essas palavras, ele não estava apenas oferecendo uma promessa futura, mas estava revelando a essência do Evangelho, o propósito da sua vinda ao mundo. Conhecer a verdade, neste contexto, é conhecer a Ele próprio, pois o mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, registra que Jesus afirmou: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Ou seja, a verdade que liberta não é apenas um conjunto de regras ou princípios, mas é uma pessoa, o próprio Cristo. Ele é a verdade absoluta e é somente através dele que encontramos a verdadeira liberdade. Quantas vezes, querido irmão, querida irmã, vemos pessoas buscando liberdade em lugares errados? Muitos pensam que liberdade significa fazer tudo o que se deseja, seguir apenas os próprios impulsos, viver sem limites, sem regras, sem compromisso. Mas, na realidade, esse tipo de liberdade muitas vezes se transforma em prisão, porque escraviza o coração e a mente em vícios, em pecados, em sentimentos de vazio e desespero. A verdadeira liberdade, como Jesus nos ensina, só é encontrada no momento em que conhecemos a verdade e permitimos que ela guie nossos passos. Esse conhecimento traz luz para a nossa vida. Ele nos liberta das mentiras que o inimigo tenta plantar em nossa mente, das amarras do passado que insistem em nos prender, das culpas que carregamos e dos medos que tentam nos impedir de avançar. A verdade do Evangelho é como uma chave que abre portas que estavam trancadas, que quebra correntes que nos seguravam, que ilumina caminhos que pareciam obscuros. Por isso, quando Jesus diz que a verdade nos libertará, ele está falando de uma transformação completa.
espiritual, emocional e até mesmo física. E veja que Jesus não diz: conhecereis a verdade e ela talvez vos liberte, ou, quem sabe, vos libertará. Mas ele afirma com convicção: a verdade vos libertará. É uma promessa segura, é uma certeza da parte de Deus. O nosso papel é abrir o coração, é se dispor a conhecer essa verdade, a se aproximar de Cristo, a buscar diariamente na oração, na leitura da palavra, no relacionamento com Ele, esse conhecimento que não é superficial, mas íntimo e profundo. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui agora, neste momento, nesta tarde abençoada. Estamos buscando conhecer a verdade que liberta, e essa verdade tem nome: Jesus Cristo. Ele nos chama a viver em liberdade, não mais presos ao pecado, não mais dominados pelo medo, não mais escravizados pelas ilusões do mundo, mas livres para viver segundo o propósito de Deus. Essa é a maior dádiva que podemos receber, e é sobre isso que vamos continuar refletindo ao longo desta mensagem. Amado irmão, amada irmã, a palavra do Senhor em João capítulo 8, versículo 32, onde Jesus afirma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Ela nos mostra que o conhecimento da verdade não é apenas um privilégio, mas uma condição para experimentar a verdadeira liberdade que só Deus pode oferecer. E para compreendermos essa mensagem de forma plena, precisamos olhar o contexto em que Jesus pronunciou essas palavras. Se voltarmos alguns versículos antes, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, encontramos Jesus dizendo aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Logo em seguida, ele completa com a promessa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas isso significa que a liberdade está diretamente ligada à permanência na palavra de Cristo. Não basta ouvir superficialmente, não basta ter um contato momentâneo, é preciso permanecer, é preciso ter constância, compromisso e intimidade com o Senhor. A liberdade que Jesus oferece é completa. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, reforça isso ao dizer: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aqui entendemos que, sem Cristo, o homem está debaixo do jugo do pecado, aprisionado por suas próprias escolhas, escravizado por suas paixões e desejos. Mas em Cristo, essa escravidão é quebrada, e passamos a viver uma nova vida, guiados pelo Espírito Santo. Outro ponto importante está em João capítulo 17, versículo 17, onde Jesus, em sua oração sacerdotal, pede ao Pai: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Veja, querido irmão, querida irmã, que Jesus nos mostra claramente que a palavra de Deus é a verdade, e é por meio dela que somos santificados, purificados e fortalecidos para viver de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, quando Ele nos convida a conhecer a verdade, Ele está nos chamando a mergulhar profundamente na palavra, porque nela encontramos o caminho para a vida eterna. A mentira é uma das principais armas do inimigo. Jesus, ainda em João capítulo 8, versículo 44, descreve o diabo como pai da mentira e afirma que nele não há verdade. Isso nos mostra a batalha espiritual que enfrentamos diariamente. De um lado, a verdade que vem de Deus, que traz luz, vida e liberdade. Do outro lado, as mentiras do inimigo, que geram engano, destruição e prisão. Quantas vezes essas mentiras tentam nos aprisionar com pensamentos de derrota, com palavras que nos fazem acreditar que não somos capazes, que não temos valor, que não seremos perdoados.
Mas a verdade do Evangelho vem como uma resposta clara e poderosa. Em Cristo somos amados, perdoados e libertos. Na prática do dia a dia, essa passagem pode ser aplicada em várias áreas da nossa vida. Pense, por exemplo, em uma pessoa que vive aprisionada pela culpa do passado. O inimigo insiste em acusar, em relembrar os erros, em alimentar sentimentos de vergonha. Mas a verdade da palavra declara em Romanos capítulo 8, versículo 1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade liberta a mente e o coração, mostrando que em Cristo recebemos perdão e podemos recomeçar. Outro exemplo está naqueles que vivem presos ao medo. O medo paralisa, impede de avançar, gera insegurança. Mas a verdade de Deus nos garante em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Essa é uma verdade libertadora, porque mostra que o Espírito Santo nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e confiança. Também podemos pensar nas pessoas que buscam preencher o vazio do coração em coisas passageiras, bens materiais, prazeres, vícios. Elas acreditam que isso trará felicidade e liberdade, mas acabam cada vez mais aprisionadas. A verdade, porém, nos ensina em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa promessa nos mostra que a verdadeira plenitude só é encontrada em Cristo e tudo o mais é ilusão. Assim, querido irmão, querida irmã, compreender que a verdade vos libertará é entender que não estamos falando de uma ideia abstrata, mas de algo real, que transforma vidas. É a libertação do pecado, é a quebra das correntes espirituais, é a renovação da mente, é a restauração do coração. É viver cada dia debaixo da graça e da misericórdia de Deus, confiando que a sua palavra é suficiente para nos guiar em todo o tempo. E essa libertação não é apenas individual. Quando uma pessoa conhece a verdade e é transformada, sua vida passa a refletir essa mudança, impactando família, amigos, colegas de trabalho e todos ao redor. A luz de Cristo que brilha em nós se torna testemunho vivo daquilo que a verdade é capaz de realizar. Querido irmão, querida irmã, ao chegarmos a este momento, quero que você guarde no coração tudo o que ouvimos até aqui. A palavra do Senhor em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que pode ser vivida por mim, por você e por todos aqueles que decidem entregar sua vida a Cristo. O que Jesus oferece não é uma liberdade passageira, como a que o mundo tenta vender através de ilusões e promessas vazias, mas uma liberdade verdadeira, sólida, eterna e inabalável. Essa verdade é capaz de romper correntes espirituais, de transformar histórias e de reescrever destinos. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão cada vez mais sedentas por respostas. Muitos procuram a verdade em filosofias, em tradições humanas, em espiritualidades confusas que não conduzem à vida. Outros buscam respostas na ciência, que é importante e necessária, mas que jamais poderá preencher o vazio da alma. Há ainda aqueles que buscam sentido naquilo que é material: sucesso, dinheiro, prazeres, conquistas, reconhecimento. Mas quanto mais tentam se satisfazer, mais percebem que permanecem aprisionados em um ciclo de insatisfação e vazio. É nesse cenário que a voz de Jesus ecoa, clara e firme: Eu sou a verdade, e somente em mim você encontrará a liberdade que tanto deseja. A promessa da liberdade em Cristo é também uma promessa de transformação. Quando a verdade entra em nossa vida, ela não deixa nada no mesmo lugar. Ela muda a forma como enxergamos o mundo, como nos relacionamos com os outros, como tratamos a nós mesmos. A verdade nos ensina a perdoar,
mesmo quando fomos feridos, a amar, mesmo quando não recebemos amor em troca, a confiar, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Essa é a diferença que Cristo faz em nós. Não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação de dentro para fora, que nasce no coração e se espalha por cada área da vida. E não importa onde você esteja neste momento. Talvez você esteja se sentindo preso em correntes invisíveis, carregando fardos que ninguém mais vê. Talvez você esteja lutando contra vícios, contra lembranças dolorosas do passado, contra sentimentos de fracasso ou rejeição. Talvez esteja pensando que não há saída, que sua vida não pode mudar, que você nasceu para sofrer. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: essa não é a verdade. Essa é a mentira que o inimigo tenta plantar em sua mente. A verdade de Deus declara que você é amado, que você é escolhido, que você foi comprado por um alto preço através do sangue de Jesus derramado na cruz. A verdade afirma que em Cristo você é nova criatura, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E mais, a verdade não apenas liberta, mas também sustenta, porque a caminhada cristã não é feita apenas de vitórias visíveis, mas também de lutas, de desertos e de momentos de provação. E é justamente nesses momentos que a verdade de Deus se torna ainda mais preciosa. Quando o inimigo tenta dizer que você não vai conseguir, a verdade lembra: posso todas as coisas naquele que me fortalece, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Quando o medo bate à porta, a verdade declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Como está em Salmos capítulo 23, versículo 4. Quando a dúvida tenta enfraquecer a fé, a verdade renova a esperança ao dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como encontramos em Salmos capítulo 30, versículo 5. Querido irmão, querida irmã, guarde isso em seu coração. A verdade de Cristo é maior do que qualquer mentira do inimigo, maior do que qualquer prisão do pecado, maior do que qualquer medo ou dúvida que tente te paralisar. Essa verdade não é apenas uma palavra bonita, é uma realidade que transforma vidas. E hoje o Senhor está te chamando a viver essa liberdade plena. Não se conforme com correntes que já foram quebradas. Não aceite viver como escravo quando Cristo já te fez livre. Acredite na promessa, confie na palavra, permaneça firme em Jesus. E antes de encerrarmos este momento, eu quero te convidar a orarmos juntos, porque é na oração que fortalecemos nossa fé e declaramos diante de Deus e do mundo espiritual que pertencemos a Ele. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos por este momento precioso na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, que nos lembra hoje que conhecer a verdade é conhecer a Ti, Jesus, e que somente essa verdade é capaz de nos libertar de todo o mal. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes fomos enganados pelas mentiras do inimigo, que tantas vezes carregamos pesos que não precisávamos carregar, que permitimos que a culpa, o medo, a dúvida e a insegurança nos aprisionassem. Mas hoje, Senhor, pela fé, nós tomamos posse da Tua verdade. Nós declaramos que cremos naquilo que está escrito em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Declaramos também que cremos no que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Senhor, quebra agora toda corrente invisível que tenta prender a vida dos Teus filhos. Liberta aquele que está preso ao vício, aquele que está preso ao medo, aquele que está aprisionado pelas lembranças do passado. Derrama o Teu Espírito Santo sobre cada coração, trazendo vida, paz e renovação. Pai amado,
Nós pedimos também que a Tua verdade continue a nos guiar dia após dia, que possamos permanecer firmes na Tua palavra, como Jesus nos ensinou em João, capítulo 8, versículo 31. Que sejamos verdadeiros discípulos, que não apenas ouvem, mas que vivem a Tua verdade em cada escolha, em cada palavra, em cada atitude. Senhor, nós oramos por aqueles que talvez ainda não Te conheçam de verdade, que o Teu Espírito alcance essas vidas e mostre que em Ti está a verdadeira liberdade. Nós oramos também por famílias que precisam ser restauradas, por lares que precisam de paz, por corações que precisam de esperança. Que a Tua verdade reine em cada lar, em cada mente, em cada coração. Pai, nós cremos que em Ti temos vida abundante, como Jesus declarou em João, capítulo 10, versículo 10. Nós cremos que em Ti somos mais que vencedores e por isso recebemos com gratidão a liberdade que a Tua verdade nos oferece. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve e que a Tua palavra nunca volta vazia. Que cada vida que acompanhou esta mensagem seja fortalecida, animada e restaurada pelo poder da Tua verdade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Se você foi abençoado por esta palavra, eu peço que você se inscreva neste canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas pela verdade libertadora do Evangelho. Não se esqueça também de deixar o seu comentário, contando como Deus falou com você através desta mensagem. Isso é muito importante, porque edifica outras vidas e fortalece ainda mais a nossa comunidade de fé.